Então, vamos lá, gente. A gente parte, né, a EUSA parte de um pressuposto, já fazendo a seguinte pergunta, né? Qual é o seu sonho? Qual é o sonho dos seus filhos, né? A ideia aqui muito é o sonho dos filhos, o que o seu filho quer para a vida, aonde que ele quer chegar. A gente sabe, gente, que eu sou pai de dois filhos, então eu entendo perfeitamente o que vocês passam. Eu sei que esse sonho muda, a cada hora muda de acordo com o ambiente que ele está vivendo, com os colegas e com outras questões que vão surgindo, mas a gente trabalha muito esse sonho, tá? Das crianças e que vale para a gente também, né? Para nós adultos, nós pais, mães, qual é o nosso sonho, né? O que a gente quer ser, tá? Então esse é sempre um dos principais motivos aí que a gente trabalha muito com os alunos, tá? E qual foi a origem da ideia? Por que EUSA? Né? É justamente o eu para trabalhar o protagonismo do filho de vocês, né? Dos nossos alunos, para que ele seja protagonista da vida dele, para que ele vá em busca do sonho dele, aquele sonho, aquele objetivo, e que esse sonho dele seja um sonho grande, igual uma empresa grande, que é a SA, Sociedade Anônima. Então, por isso que vem esse nome, EUSA. Então, a gente trabalhar com o protagonismo de cada aluno, né, incentivá-lo ali do sonho dele ir em busca desses sonhos. E isso está muito junto, tá, gente? Está ali junto com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular do MEC, né, em que fala do projeto de vida do aluno. Tá? Então, quando os alunos começam a trabalhar o que ele quer ser, qual é o seu sonho, e as habilidades, atitudes da cultura empreendedora para ele alcançar esse sonho. O que nos move, tá? É encorajar crianças e jovens a perseguirem os seus sonhos através da cultura empreendedora, contribuindo para a sua formação humana. Acho que essa apresentação vai fazer muito provocações em vocês, e a ideia é essa mesmo, tá? Então, quando a gente fala da cultura empreendedora, a gente está falando também do nosso ambiente que a gente está vivendo, tá? Então, eu botei aí 3 pontos aí, que são críticos hoje. Nós estamos falando da revolução, até pouco tempo atrás era 4.0. Agora, com a inteligência artificial, ela virou 5.0, é a revolução tecnológica, né? Ou seja, cada vez mais as mudanças da tecnologia, elas estão acontecendo mais rápidas e num período mais curto, tá? E aí tem uma frase do Fórum Econômico Mundial de Davos, tá, em que eles colocaram o seguinte: 65% das crianças hoje no primário, essa frase é de 2018, tá? Então pega praticamente grande parte dos filhos de vocês. 65% das crianças hoje no primário terão tipos de empregos que ainda não existem quando começarem a trabalhar. Ou seja, se a gente não começar a trabalhar, a gente fala muito aqui, o aprendizado contínuo, né, o lifelong learning, a curiosidade das crianças, para elas buscarem conteúdos, estudarem por conta própria, para elas terem aquela curiosidade de ir lá no Google. Gente, tecnologia está aí, não tem como evitar. Tá? A inteligência artificial está aí, não tem como voltar mais atrás. Então, a gente tem que usar aí a tecnologia a nosso favor. Tá? E o terceiro ponto que a gente traz aí é o Vale do Silício, que é lá nos Estados Unidos, que é o berço da inovação, da tecnologia, onde surgiu Google, Facebook, a Apple, né? E o que eu quero trazer essa ideia do Vale do Silício? Muita gente acha que o Vale do Silício é tecnologia, programação, só que por que lá existem, lógico que existe todo o sistema promovendo a cultura da inovação, do risco, mas por trás disso tudo está as pessoas. Ali tem uma valorização muito grande das pessoas. As pessoas são levadas à valorização, à cultura do erro. Lá eles permitem errar, desde que você corrija o erro rápido, você aprenda com o erro e não cometa mais esses erros. É a cultura das startups, né? Que são as empresas de pequeno porte que estão crescendo muito devido à tecnologia e aí estão tomando conta das empresas tradicionais de mercado. Um exemplo aí, ó, é o Nubank. Hoje o Nubank, em valor de mercado, vale mais do que o Banco Itaú, né? Até de número de clientes.
isso com uma tecnologia e com uma ideia por trás, né, de simplificar a educação financeira para toda a população. Então, quando a gente está falando desses três pilares aí, revolução tecnológica, a educação dos filhos, tá? E Vale do Silício, o que, que tem a ver, né, com a educação empreendedora? Aí eu trouxe alguns recortes de jornais, porque a educação empreendedora já está vindo nas escolas, na educação, tá? Então, aí eu trouxe aí, olha, tem aqui uma coluna do jornal que a gente, é um artigo nosso, de empreendedorismo na coluna de educação. Escolas paulistanas ensinam empreendedorismo em sala de aula. Gente, isso aqui é antigo, é de 2019, tá? Para vocês verem que a educação empreendedora está vindo forte. Aqui, ó, o que o Brasil perde a não ensinar a empreender na escola. A importância de ensinar o empreendedorismo na escola. E aqui embaixo, aqui, olha, como o comportamento infantil se reflete no sucesso profissional. Então, eu trouxe aqui algo que a educação empreendedora já está entrando aí, literalmente, na nossa educação, tá? E aí, Evandro, apareceu aqui do nada uma frase: engana-se quem pensa que empreender é apenas abrir empresas, ter CNPJs. O empreendedorismo é estilo de vida e começa pelo CPF. Janguier Diniz. Janguier Diniz é um fundador de um dos maiores grupos educacionais aqui do Brasil, tá? Que é o Grupo Ser Educacional. Então, as faculdades, eu esqueci o nome das faculdades, mas é um grupo gigantesco. E o que, que ele quer dizer isso? É porque o empreendedorismo primeiro começa aqui, com a gente, com o CPF, é a gente querer fazer, é a gente ter um sonho e ir atrás. Quando ele fala que o empreendedorismo é estilo de vida, é você ter atitude, você querer ir atrás do seu sonho, através da cultura empreendedora. O que é cultura empreendedora? No primeiro momento, você está falando aí da sua mentalidade, do seu mindset que a gente fala, de você ir atrás do seu sonho, enfrentar desafios, resiliência, determinação, disciplina. Então, quando ele está trazendo essa ideia, é de que o empreendedorismo é muito mais do que abrir empresa. Trouxe aqui mais um, um vídeo, gente. Vocês me avisam aí se vídeo geralmente no Google Meet não é lá assim grandes coisas, mas tem uma legenda, tá? Aqui é o Ricardo Amorim, um grande economista, empresário, empreendedor brasileiro, né? E ele falando sobre um empreendedorismo. Se esse vídeo não ficar legal, depois vocês me avisam que eu mando no grupo do WhatsApp. Ele está lá também nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. O áudio está desativado. Tem que permitir aí em cima o botãozinho da compartilhar o áudio da apresentação. Ixi, Maria, peraí. Partilhar o áudio da apresentação. Em cima onde? Porque eu estou numa apresentação. Peraí, eu Abre achei. a página do Meet. Fica perto aí de interromper a apresentação. Tem um botãozinho. Qual que é o botão que tem que falar aqui? Que eu tenho que olhar? É ativar áudio da apresentação. Ativar legendas. Ele fica no superior aí em cima. Perto do botão de parar a apresentação. No canto superior não tem nada aqui. Parar a apresentação. Mas chamar visitantes nessa reunião. Ô, gente, desculpa, viu? Ele tá no arquivo do computador? Hã? O vídeo tá em algum arquivo do computador? Está no arquivo da apresentação. Então era para passar. Bom, eu vou passar, depois eu mando no grupo do WhatsApp. Vocês leem a legenda, tá, gente? Porque eu acho que é interessante.
Bom, pessoal, aí ele está falando que empreender é atitude, não é posição, né? E é o que a gente entende aqui. Ah, Evandro, esse conceito de empreendedorismo é de vocês? Não. Esse conceito, ele vem do curso da ONU de empreendedorismo, que chama Empretec, que aqui no Brasil é ministrado pelo Sebrae. Eu faço parte do instituto, de uma ONG que fomenta o empreendedorismo no Brasil, que chama Instituto Êxito de Empreendedorismo, do qual o Janguier Diniz, que é o que eu passei aqui anteriormente, é um dos presidentes. E o conceito da Endeavor também, que é uma outra ONG que fomenta o empreendedorismo, que o empreendedorismo, primeiro, ele começa com a gente, é atitude, igual o Ricardo Amorim falou. Você pode ser empreendedor em qualquer área da sua vida, com a família, você pode ser empreendedor com os amigos, você pode ser um empreendedor na empresa que você trabalha, e aí a gente chama de intraempreendedorismo, né? E aí a gente trabalha muito o CHA. O que é CHA? C de conhecimentos, H de habilidades, A de atitudes da cultura empreendedora. Então, no primeiro momento, a gente trabalha muito essa questão, porque os alunos eles vão precisar ter todos esses conhecimentos, habilidades, atitudes para conseguirem o seu sonho, o seu objetivo. Podendo ser um atleta, podendo ser um músico, podendo ser um engenheiro dentro de uma empresa de engenharia. Tá? Nós vamos ver alguns itens, eu não vou demorar muito aqui não, mas eu acho que é interessante para vocês entenderem o que a gente está trabalhando com o filho de vocês. Tá? E aqui a gente trabalha, quando eu falei assim, a gente pode ser um músico, um atleta, ele pode ser um engenheiro dentro de uma empresa, que é um intraempreendedor, ele pode ser um empresário, tá? Também. E, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam comigo, Evandro, mas empreendedorismo não é mexer com empresa? Aí eu falo assim, olha, tem um cano na sua rua vazando água. O que você vai fazer? Você vai tentar ligar para a prefeitura ou para a empresa de saneamento. Se eles não aparecerem, se você for conversar com os seus vizinhos para tentarem fazer um abaixo-assinado ou todo mundo ligar lá para a companhia de saneamento, não resolveu, vai ligar para a televisão, o canal de televisão, para vir até o lugar, até resolver o problema. Vejam bem, vocês resolveram um problema da sociedade, gerando um valor para ela. E o empreendedor, de alguma forma, ele resolve um problema gerando um valor para a sociedade. Ele pode resolver um problema da família, ele pode resolver um problema do bairro, pode resolver um problema da cidade, gerando um valor para ela. Aí, Evandro, uma atleta, ela está resolvendo um problema? Gente, se vocês pegarem uma Marta do futebol, o tanto que ela inspira, um tanto de jogadoras de futebol a enfrentar os problemas, a enfrentar os desafios, né? E ela luta aí pela bandeira feminista, pelos salários iguais, e dentre outras coisas, por isso que ela é um símbolo, né, do mundo e na ONU, porque ela finca essa bandeira. Então, esse é o conceito que a gente trabalha do empreendedorismo. E a gente trabalha inteligência emocionais, conceitos socioemocionais e o conhecimento técnico. A gente trabalha com 5 eixos de conteúdo, tá? Primeiro dele, aspectos socioemocionais. É justamente a gente está trabalhando ali com o filho de vocês para eles começarem a entender, ter um autoconhecimento, aonde que ele é melhor, aonde que ele é pior, o que ele pode melhorar, fazer, ele trabalhar a inteligência emocional, ele começar a se reconhecer diante de situações que ele encontrou de frustração, né? Diante de situações que ele vai ter que se desgastar um pouco mais de estudo, ou treinar futebol. Então, esse aspecto socioemocionais, inclusive a gente fez uma live aí uns dias para trás, essa live está gravada nas nossas redes sociais, com um professor de educação socioemocional e educação empreendedora. Gente, deem bastante atenção para esse aspecto socioemocional do filho de vocês, a formação. Tanto é que em 2018, o Ministério da Educação e Cultura colocou 10 habilidades socioemocionais para as escolas trabalharem no ensino fundamental todo, porque eles estão percebendo dessa importância. E por quê? Olha aí, estou trazendo reportagens de revistas. Skills First. O que é skills? Skills é habilidade em inglês. Tá? Então, primeiro, habilidades. Olha só, o futuro do trabalho está focado em priorizar as habilidades.
né? O novo relatório Future of the Jobs, do Fórum Econômico de Davos, alerta que o que antes era um diferencial, agora é um fator-chave para as empresas, a priorização das habilidades. E essas habilidades, gente, isso é no longo prazo. Vocês, pais, têm que ajudar, vocês, pais, têm que trabalhar em casa, a gente dá o conteúdo, a gente manda, né, os desafios para casa para eles fazerem, a gente traz vocês, através das mensagens que a gente envia num pós-aula ali no grupo de WhatsApp, para vocês entenderem o que está sendo trabalhado ali com os alunos, né, após as aulas, para vocês incentivarem isso. E justamente isso aqui, então essas questões socioemocionais, olha aí, ó, no canal da Globo, Globo.com, G1, 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Gente, isso é uma pesquisa feita pela Paid Personnel, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo. Isso foi feito em 1.400 RHs de grandes empresas aqui no Brasil em 2018. Olha só, 9 em cada 10 profissionais. E o que né? Olha aqui, ó, Google e Apple e mais empresas não estão procurando mais diploma para contratar. Ela quer saber das habilidades dos profissionais, das competências ali, das atitudes. Eles vão atrás do LinkedIn, eles vão atrás do Facebook, eles vão atrás do Instagram, eles vão atrás do TikTok da pessoa para saber quem ela é, para saber o que ela acredita, se ela é uma pessoa que tem proatividade, se ela vê um problema, ela quer resolver esse problema, porque o conhecimento técnico, gente, está cheio de curso online aí, né? Mas as habilidades, aquilo que vem de berço, depende da gente, de vocês, dos pais, reforçarem isso junto com as crianças. E aqui, ó, estou trazendo aqui outra miscelânea, olha só. Aqui, ó, eu retirei aqui de um site de carreira. Por que as empresas estão tão interessadas no perfil empreendedor? As empresas estão contratando pessoas com perfil empreendedor, entendeu? Seja um engenheiro com perfil empreendedor, um médico com perfil empreendedor, que são as pessoas que vão atrás de resolver problema, vão bater metas, vão entregar resultados, vão saber trabalhar em equipe, vão saber escutar, saber fazer planejamento, saber fazer cronogramas, né? E quando eu falo que o empreendedorismo é para atleta, músico, olha aqui, ó, no meio da tela, aqui nós estamos falando do maestro João Carlos Martins, tem livro dele, tem filme deles, muito bacana. Corri atrás dos meus sonhos, hoje eles correm atrás de mim, diz João Carlos Martins. Ele fez 23 cirurgias no braço e na mão para ele continuar tocando piano até hoje. E ele tem vários projetos sociais levando a educação musical para várias pessoas com necessidades. Aqui embaixo, olha, quando eu falo aqui, ó, que serve para atleta, empreender o próprio corpo. Aqui é o medalhista olímpico Gustavo Borges, da natação. Tá? Aqui no fundo, eu que tirei essa foto da rede de cinemas Kinoplex, que é uma grande rede. Tá? Olha os valores que elas prezam no colaborador. Atitude empreendedora. Né? E aqui embaixo, ó, o profissional do futuro será empreendedor. Então, nós estamos preparando, né, os filhos de vocês, os nossos alunos, a eles terem um futuro, e já começa, né, desde já. Se vocês olharem aí nas nossas lives com os alunos que a gente fez, você vê que os alunos já estão começando a despontar de alguma forma. Né? Eles já estão despontando, seja na leitura, seja com sonhos, objetivos. Segundo item que a gente trabalha, educação financeira. Pesquisa da XP Investimentos, que é uma das maiores, se não a maior corretora do Brasil. 47% se sentem inseguros ao lidar com informações financeiras. 39% se sentem inseguros ao lidar com números. 23% sentem tremedeira, palpitação e sudorese excessiva ao ter que lidar com números. Ou seja, nós estamos falando aqui da finança pessoal de cada pessoa. 71% considera que problemas financeiros são a principal fonte de preocupação. Em seguida, vem os temas saúde, família e trabalho. Ou seja, o problema financeiro, saber gerir a finança da sua vida, cada vez mais importante. Né? Então, por isso que a gente trabalha a educação financeira.
Vai ter um item aqui, que é a introdução ao mundo empresarial, que essa educação financeira é uma base para a parte financeira da introdução ao mundo empresarial. Site aí, olha, endividamento das famílias cresce em 80%. E a inadimplência também está crescendo, tá, gente? Então, quanto mais a gente trabalhar com essas crianças, entendendo, eles começarem a entender o algo a mais que a escola não dá, é melhor. Você está preparando eles para a vida adulta. E o MEC também, o Ministério da Educação e Cultura, também colocou que as escolas, a partir de 2020, deveriam dar a educação financeira para os alunos, de uma forma transversal. Então, a gente vê algum movimento de algumas escolas já introduzindo a educação financeira, mas ainda estamos engateando. Então, primeiro ponto que a gente trabalha, aspectos socioemocionais. Segundo, educação financeira. Terceiro, sustentabilidade. O que é esse ESG, essas 3 letrinhas? Aí vem do inglês, environmental, que é o meio ambiente, social e governance. O que é isso? Nada mais é, quando a gente trabalha com os alunos, eles pensarem, quando vão pensar num projeto, deles pensarem na sustentabilidade desse projeto como um todo. Ele pensar no bem-estar dos colaboradores, pensar no bem-estar dos prestadores de serviços, prestar atenção no bem-estar dos clientes, do que ele está fazendo com a vizinhança, com o próprio meio ambiente, né, que eles trabalham já tanto na escola, mas a gente vai um pouco a mais, né? Então, é uma forma da gente pensar, eles pensarem como um todo. Aí a gente fala de empatia, de ter preocupação com o prestador de serviço, aquele que vende a matéria-prima, os que vão trabalhar dentro do projeto, os clientes, o governo, porque o projeto pode pagar imposto, e o imposto é revertido de alguma forma, não vamos entrar nesse mérito da questão, mas esse é o terceiro ponto que a gente trabalha, é uma sustentabilidade mais completa, tá? Aí eu trouxe alguns recortes só para vocês entenderem que essas 3 letrinhas tá vindo muito forte, tá? Cada vez mais as empresas que adotam o ESG ou ESG dentro da empresa, essas empresas estão dando mais lucro, estão dando mais visibilidade, são as empresas em que os colaboradores mais querem trabalhar, cada vez mais, né, a população tem uma visibilidade melhor para essas 3 letrinhas. Aqui, ó, de novo, o que é e por que as empresas estão cada vez mais adotando essa prática? Reportagem de 2024. Então, gente, as empresas estão adotando. Então, a gente prepara essa turminha com conteúdos, tá, atualizados. E hoje já existe até o profissional que é analista de ESG ou gerente de ESG que está em falta no mercado e que hoje as empresas estão pagando um valor enorme de salário. Então, pode ser uma preparação futura para quem que tiver esse ESG na veia. 4 ponto, expressão e comunicação, vendas. Gente, todo mundo vende. Por mais que as pessoas falem, eu não mexo com vendas, Evandro, eu falo, você mexe. Você vende uma ideia para sua esposa ou para o seu marido, você vende uma ideia para o seu filho vende ideias para os amigos dele, quando os amigos querem jogar um jogo, ele quer jogar outro. Então, a gente vende o tempo todo, não tem como fugir. E vendas é muito importante na nossa vida. Trouxe aqui, ó, um empresário, empreendedor, que é o Flávio Augusto, em que ele fala que vendas é tudo, né? Ele foi, hoje, talvez um dos homens mais ricos aí do Brasil, mas que tem uma veia empreendedora muito forte e que bate na tecla que vendas é o principal ponto das empresas, tá? Para ela crescer. Sem vendas, nada acontece. O segundo ponto aí que eu trago é que vendas, você tem que estudar. E aí essa frase do Thiago Concer, que é outra pessoa que é um especialista em vendas, eu adoro. Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário, né? Então, quando a gente está falando aí dessa parte de vendas, né, olha só, quantos youtubers, o pessoal das redes sociais, Instagram, gente, eles vendem para vocês o tempo todo. Eles estão vendendo ali o tempo todo. E aí as pessoas clicam, entram lá no YouTube, quero saber o que é vendas.
nada mais é do que vendas de ideias, vendas de propostas. Então, e vendas é muito trabalho, venda é muito estudo. Ah, não, venda hoje em dia não acontece mais, tem técnica por trás, livros. Então, a gente está preparando essa turminha. E no quinto e último item, né, já falei até demais, desculpa, introdução ao mundo empresarial, aonde a gente aborda aí planejamento, a gente aborda questões financeiras, custos fixos, custos variáveis, por exemplo, produção, né? Então, a gente, às vezes, tem os desafios que manda para os alunos trabalharem as questões de produção, ou de mercadológica, de marketing, de logo. Então, a gente começa a introduzir essas tecnologias e que eles levam para a vida também, gente. Quando a gente fala de planejamento, se ele for planejar um aniversário dele, ele leva para a vida dele. Se ele for pensar na parte da educação financeira, você leva a finanças do mundo empresarial para a educação financeira e por aí vai. Então, a gente faz essa introdução no mundo empresarial com os alunos de acordo com o que aí a gente gosta sempre de falar. Ah, Evandro, você está ensinando para o meu filho educação financeira? Gente, a gente ensina de uma forma lúdica, em que eles aprendem brincando e de uma linguagem apropriada às idades, tá? Sempre assim, porque senão eles não gostam das aulas. Finalizando, alguns insights aqui. Hoje em dia, o Jorge Paulo Lema, que é da Lojas Americanas, já está meio em baixa, tá, gente? Mas ele fez o feito da Ambev, né? E eu gosto muito dessa frase: o sonho é o nosso combustível diário. Né? Olha aí, a gente fala qual é o seu sonho lá no início, né, do nosso papo. Steve Jobs, fundador da Apple: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Para reflexão aí. Quando eu falo que o empreendedorismo é para qualquer um, a cantora Lady Gaga: não é sobre ganhar, é sobre não desistir. Você é rejeitado e cai. É sobre quantas vezes você se levanta com coragem e segue em frente. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe disciplina na paixão. Olha aí o sonho, olha aí a questão que a gente fala do socioemocional, da inteligência emocional, né, da vontade, da disciplina. E, por último, o Walt Disney: todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Coragem, olha aí, um ponto socioemocional. Por fim, Bernardinho, esportista, técnico, atleta, que eu adoro muito, que dá aula de empreendedorismo. A distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. De novo, a disciplina vem da onde? Daqui. Então, é isso que a gente trabalha com o filho de vocês. Meu nome é Evandro, as redes sociais da escola estão aí. Gente, canal do YouTube tem mais de 100 vídeos falando sobre isso tudo que a gente falou, das aulas que a gente dá para os alunos. Tá lá também, ali nas redes sociais, Instagram, Facebook. Temos também TikTok e Twitter. Obrigado. Eu volto com vocês aí naquela parte final lá, em que a gente vai bater um papo. Passa a bola aí para as meninas, para falarem sobre a parte da proposta pedagógica. Então, boa noite para quem não dei boa noite ainda, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, sou instrutora e também coordenadora pedagógica. Então, junto com a Isa, a gente está aí à frente, né, das aulas, produzindo os conteúdos. Eu vou só compartilhar uma tela aqui também rapidamente. Eu não vou tomar muito tempo, não, para dar mais espaço para vocês falarem também, tá? Bom, muito do que eu ia falar, o Evandro até já adiantou, então, para não ficar redundante também e ser mais objetivo, né? Eu trouxe aqui a nossa missão, né? Por que a gente está aqui esse objetivo de encorajar aí os filhos de vocês a perseguirem os seus sonhos através dessa cultura empreendedora toda que o Evandro já veio falando aqui e contribuindo também para a formação humana. Então, qual que é a nossa proposta pedagógica? É trazer os filhos de vocês, né, os alunos, como foco, como protagonista das aulas.
Então, tornar eles ativos no processo de aprendizagem, ajudar eles a desenvolver o pensamento crítico, todas essas habilidades que o Evandro vem citando também, né, habilidades empreendedoras, as soft skills que o Evandro citou, né, liderança, planejamento, consciência financeira, responsabilidade social também, e buscando trazer uma aprendizagem significativa para eles. Então, no decorrer das aulas, tanto eu quanto a Isa, a gente busca trazer muito exemplo do contexto dos alunos mesmo, né? O ambiente escolar, o ambiente até em casa, o momento que eles estão com os amigos. Então, quando o Evandro citou aqui o fato de que o empreender não é só o abrir empresa, né? Só o CNPJ, é pensar em todas essas habilidades nos contextos que a gente está inserido. Então, essa semana, por exemplo, alguns devem ter visto aí no pós-aula, a gente está falando muito da gestão do tempo. Né? Muitos aqui, como empreendedores, sabem dessa importância de fazer gestão do tempo, dos compromissos, a responsabilidade em cumprir as agendas, os compromissos que tem. E a gente trouxe isso para os alunos essa semana. E uma das coisas que a gente tem ouvido bastante é eles falarem: nossa, professora, eu tinha um trabalho para tal dia e deixei para a última hora. Nossa, eu tenho que entregar amanhã. Nossa, eu deixei minhas atividades acumular. Então, a gente buscou trabalhar esse pensamento deles, a importância dessa gestão do tempo. Não só quando eles chegarem lá na profissão que eles seguirem, mas desde já. Né, eles fazerem a gestão desse tempo nas tarefas escolares, nos trabalhos, nos outros cursos, nas outras atividades que eles fazem. Então, da mesma forma que a gente vem trabalhando essa semana com a gestão do tempo, também a gente fala muito aí das outras habilidades também, né? A questão do planejamento. A gente vê muito aqui que tem alunos que atuam, né, como empreendedores na área de vendas também, venda de pulseiras, venda de doces, venda de desenhos na escola, ensinam a tocar algum instrumento. Então, a responsabilidade deles também de se planejarem, de se organizarem, porque essas habilidades, eles desenvolvendo e exercitando essas habilidades desde já, vai também contribuir o processo deles quando eles chegarem lá no ambiente de trabalho. Né, tanto aqueles que também já têm interesse, muitos citam, né, professora, quando eu crescer, eu quero ter minha empresa, quero ser empreendedor. Então, já trabalhando essa ideia, né, esse pensamento crítico neles, e como o Evandro até citou também, trazendo isso de acordo com a maturidade, com a idade deles. Hoje a gente tem 3 grupos, né, 3 faixas etárias. Então, a gente tem turmas de 7 a 9 anos, de 10 a 12 anos, e turmas de 13 a 16 anos. Então, às vezes, até acontece de a gente trabalhar a mesma temática, porém, cada turma com uma proposta diferente, com uma linguagem diferente, com os desafios que a gente trabalha também, adequando cada um para a sua idade, para a sua faixa etária, né? O 7 a 9 tem uma linguagem ali mais simples, já o 13 a 16, ele já tem mais esse interesse no aspecto empresarial. Então, a gente busca também ter todo esse cuidado, né? E o Evandro até citou também a questão do lúdico. Então, trazer mesmo a ideia dos jogos, às vezes pode ser que vocês vejam, a gente sabe que tem alguns pais que acompanham as aulas, então pode ser que vocês vejam atividades que eles estão desenhando, ou que pode até parecer que eles estão brincando, mas não, eles estão fazendo uma atividade, deve ser a escola. Porque enquanto eles brincam, enquanto eles jogam, eles também aprendem e torna esse aprendizado também mais significativos, né? E eles acabam até lembrando. Às vezes, eles compartilham muito dessas experiências que eles tiveram na escola, algo que eles fizeram e deu certo, e eles querem compartilhar e trazer no final da aula. Professora, posso mostrar o que eu fiz? Tia, posso mostrar o que aconteceu essa semana, a pesquisa que eu fiz? Então, a gente até gosta muito de abrir esse espaço para eles também, para eles compartilharem, mostrarem para a turma, né, as conquistas que eles tiveram, que eles estão fazendo.
Então, a nossa proposta pedagógica é essa, né? Tornar os alunos, os filhos de vocês, protagonistas e tornar eles parte aí do aprendizado. Então, é muito comum vocês verem muito eu ou a Isa questionando eles, perguntando, chamando, pedindo para falar, para incentivar todo esse pensamento e a própria também comunicação deles no decorrer da aula. E só para reforçar também, o Evandro até já citou, a questão do chá, né, as competências, habilidades e atitudes, e a gente acaba trazendo, citando muito, tanto no aspecto profissional, mas trazendo também no contexto diário, como que essas mesmas habilidades, elas são importantes e necessárias nos dois ambientes. E às vezes eles até acabam trazendo exemplos de vocês, meu pai na empresa dele faz isso, a minha mãe faz isso, né? Então, acaba se tornando muito rico. A gente fala com eles, gente, a gente também aprende com vocês, né? É uma troca muito bacana. E, para eu fechar, como eu falei que ia ser rápida, então, falando aí do empreendedorismo na escola, tanto na USA Escola, mas a gente tem visto aí se tornar cada vez mais comum a inserção do empreendedorismo nas escolas também, né? Tem como o Evandro citou também, o próprio MEC, né, tá buscando inserir isso nas escolas. Então, a proposta é trazer uma nova forma de educar, não só aquela forma tradicional de insere conteúdo, faz prova, coloca um monte de conteúdo e faz prova, mas é trabalhar mesmo todas essas habilidades, essas características aí empreendedoras também. Então, incentivar o pensamento de forma crítica, de forma reflexiva, esse incentivo à participação nas aulas, a participação ativa, seja ela pelo áudio ou pelo chat, que a gente tem alguns aqui, que às vezes eles vão, enquanto a gente está aqui falando, eles jogam a questão, jogam o pensamento aqui no chat, a gente vai observando, discutindo junto com eles também. E com isso, provocar, seja aí a curto, médio e longo prazo, uma mudança, tanto no pensamento, mas na conduta, no meio em que eles vivem. Né? E como a gente está falando aqui de comportamento, não é algo que vá mudar diretamente de um dia para o outro, mas é um processo. Né? Então, leva tempo. Por isso, essa questão do curto, médio e longo prazo também. E é isso. Vai dar mais tempo para vocês falarem também, só antes de finalizar. Ficou alguma dúvida? Não, né? Então, Não, não ficou. Está tudo muito claro. aqui. Bom, levantou aqui a Lucas Jesus, né? Mas Isso. a mãe dele deve ser. O áudio, tem que apertar o áudio. Microfonezinho aí embaixo, aí no canto inferior. Isso. Ai, desculpa. Não é nem dúvida. É gratidão mesmo pelo meu filho estar participando de um curso que eu divulgo demais. Eu sou professora também de ensino fundamental. A primeira aula que ele fez eu acompanhei, né, que foi uma aula experimental. Fiquei um pouquinho com ele na aula e fui deitar à tarde. Aí, quando acabou a aula, ele foi lá no meu quarto e falou: mãe, pode fazer minha matrícula que eu quero participar. E na mesma aula, ele participou bastante. Eu fiquei ouvindo ele falando e participando. E eu tenho um filho, isso é um depoimento que eu gostaria que outras mães ouvissem. Esse que chegou agora, que me deu um beijo, ele tem 16 anos. E ele é empreendedor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos.
Ele abriu uma loja no Instagram o ano passado com camisetas da Nike, tênis, segunda linha. As camisetas, as roupas são originais, com tags. Então, ele faz os vídeos, ele encontrou o fornecedor, ele encontrou o lugar que vende a sacola da Nike, ele fez tudo sozinho. Hoje ele tem 1.000 seguidores e ele conseguiu, com o pai, um CNPJ, ele montou uma loja, um site dele mesmo. Então, no site você compra, você parcela, você paga com cartão, aí vende chinelos, masculinos, femininos, vende bonés, réplicas que sai só uma tiragem e depois não sai mais. Então, assim, o Lucas, que é o meu filho mais velho, é o modelo do meu filho mais novo. Então, assim, e ele fala que ele vai ser empresário. Luan, o que você quer ser? Eu quero ser empresário. Tá, mas empresa, você tem que saber o que você vai vender, e o que vocês fazem é direcionar mesmo, porque ele é muito participativo, as meninas estão aí para dizer como o Luan participa, né? Leva a sério, no dia que tem aula ele já põe o notebook para carregar, a gente tem uma salinha de estudo, ele fica lá concentrado, então é um cursinho maravilhoso, vocês estão de parabéns, as meninas são incríveis, é uma linguagem bem própria para eles. O Luan, ele é muito de celular e videogame, e isso tirou um pouco dele, porque ele tem outro compromisso além da escola, mas ele sempre foi muito bom em matemática. Então, assim, na hora de fazer as contas, de pensar, de calcular, ele é rápido. E eu gostaria de agradecer vocês. É um investimento muito bom, né? Porque se eu fosse levar ele para algum outro curso, eu teria que pegar o carro, andar em São Paulo, ficar para lá e para cá. E eu sou uma mãe solo. O meu filho de 16 anos faz TI e faz marketing nessa mesma escola. Então, ele já está engajado. Agora, para eu colocar o Luan, ele é dependente de mim. Então, foi um achado muito bacana, que eu consigo monitorar em casa, ele tem o compromisso, é um gasto a menos, né, com gasolina, com outras coisas, e ele está aprendendo e ele copia o resumo toda a aula, no dia seguinte ele copia o resumo que vocês mandam, que eu falo para ele, você tem que ter registro. Uma hora vai perguntar, e aquela aula tal, que a gente falou sobre tal coisa? Você vai dar uma estudada e você vai saber responder. Então, é um curso maravilhoso, vocês estão de parabéns. Pena que é longe, moramos em Itapecerica da Serra, mas a minha gratidão pelas essas meninas maravilhosas, e eu quis participar da reunião mais para elogiar e falar o quanto vocês estão acrescentando na vida escolar dele. Obrigado, gente. A gente só tem que agradecer. As meninas também aí podem agradecer, né? E a gente está aqui agora aberto, né? Justamente, a gente queria saber. Ah, desculpa, a Viviane levantou a mão aqui. Viviane, quer falar? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Primeiramente, Evandro, eu quero te agradecer, né, pelo que vocês têm feito pelo Samuel, né? Nós passamos por uma dificuldade, né? E vocês souberam entender. E eu tenho uma gratidão muito grande porque o Samuel, nós, né, tivemos uma dificuldade muito grande no ano passado, então assim que mudou muito a nossa vida. Mas ele, esse ano, ele está muito bem na escola. O boletim dele, ele só tem um B. Ele tirou A, assim, na maioria, sabe, né? Mesmo sendo assim de escola pública, um menino muito inteligente. Ele assim está tendo uma consciência mais das coisas, como ele faz o descarte do lixo, sabe? E ele passa isso para mim,
né? Tipo assim, hoje ele foi descartar o lixo, ele já escreveu na sacola, né? Pegou o grampeador e colocou vidro, né? Para avisar, não, porque ali tem vidro ali, sabe? Ele tem mais consciência. Ele se juntou com os amigos, né? Já estão querendo fazer uma campanha para arrecadar doações para as vítimas do Sul. Então, assim, eu vejo que ele mudou muito, sabe? Assim, no começo, quando ele começou, ele, ainda por ser muito novinho, ele ainda não entendia muito, mas a sementinha estava sendo, né, plantada, porque o conteúdo que vocês dão é um conteúdo, embora seja para criança, é um conteúdo que eu participei, né, de alguns cursos do Sebrae, então é um conteúdo que a gente aprende, né, nós como os adultos também aprende, né, nos cursos do Sebrae, então, assim, é um conteúdo ótimo, excelente, né, assim, mesmo com a didática, e quando eu vi o meu filho aprendendo as coisas que eu aprendi, eu confesso que nesse dia eu chorei, porque eu fiquei muito feliz e eu me sinto assim emocionada de o meu filho poder estar fazendo isso, ele poder estar aprendendo esse conteúdo, porque eu sempre quis que ele, porque infelizmente, né, eu não tive esse acesso antes, né? Eu só fui poder ter acesso a esse conteúdo, né? Porque eu participei de um projeto, né, na comunidade onde a gente mora, então o Sebrae teve aqui e fez um trabalho conosco, e que eu também sou muito grata, e que eu pude aprender acerca do empreendedorismo, e foi aonde eu quis trazer isso para o meu filho, foi onde eu descobri a escola de vocês através do Instagram, e eu falei assim, não, eu quero que meu filho também possa aprender, porque eu sei a importância que é do empreendedorismo, né, na educação, porque muda tudo, muda a nossa consciência, muda a nossa cabeça, muda a nossa maneira de ver o mundo, né? Eu acho que se muitas pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo, eu acho que nós teríamos uma qualidade, nós teríamos uma sociedade sei lá, com uma outra cabeça, uma sociedade mais pensante, com mais consciência, porque o conteúdo que vocês passam é consciência ambiental, é consciência do nosso papel na sociedade, é consciência financeira, é consciência em vários âmbitos. Então, eu tenho, assim, Evandro, Isabela, Gabriela, assim, eu tenho, assim, uma eterna gratidão pelo trabalho de vocês, né, e que esse trabalho, né, ele possa se estender para outras pessoas. Eu sei que vocês colocaram uma proposta, eu me inscrevi também, né, para poder fazer parte desse projeto, né, de quem quiser, né, aprender, porque eu acho muito importante, eu acho que quanto mais, né, puder ser difundido esse trabalho do empreendedorismo para outras pessoas, né, principalmente, né, nós que somos de comunidade, né, nós temos, assim, precisamos mais, assim, ter acesso a essa educação que às vezes a gente não tem condição. E eu sou muito grata a isso. Maravilha, Viviane, parabéns, obrigado pelo depoimento. A gente sabe da luta, né, de vocês e obrigado, gente, do coração. Mas a gente quer escutar também críticas, tá, gente? Do conteúdo, da metodologia, fiquem à vontade, tá? Vamos lá abrir a fila aqui da turma aqui, ó. Tem Ana Angélica. Ana Angélica, quer falar, Ana Angélica? É que você levantou a Oi, mão. boa noite. Oi, boa noite. Me ouvindo? Sim, A princípio estou gostando do curso, sim. Meus meninos ficam muito no celular também. Está sendo uma coisa boa, né? Para tirar um pouco do celular. E eles também estão gostando. Eu acredito que eles vão gostar mais do curso, vão conseguir ir levando. obrigado, Ana Angélica. Muito obrigado aí. Gente, Boa noite. agora o Luiz Antônio. Cadê você, Luiz Antônio? Quer falar? Levantou a mão. Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu Boa sou o noite, Luiz, tudo jóia? pai da Maria, faz mais ou menos um mês, né? E eu queria entender um pouco sobre o processo, porque eu estou acompanhando o material, eu vi que já teve algumas matérias, alguns tópicos que já foram abordados, né?
E não sei se eu estou equivocado, mas ela começou no meio. Ela fez 7 anos agora. E aí eu queria entender como que é, se ela volta a passar por esses tópicos e depois se tem alguma continuidade. Quer falar, Gabi? Ou eu falo? O que você quer? Posso falar? Então, nossas aulas, elas são desenvolvidas justamente porque cada aluno aqui, às vezes, entra num período do ano, né? Alguns entram no início, outro no meio, outro no final. Então, para que também eles não sejam prejudicados, a gente começa o conteúdo e busca terminar ele no mesmo dia, na mesma aula, né? E muitos aqui também devem ter observado isso, né? Tem alguns conteúdos que já foram e eles voltam. Então, a gente volta com essa temática, e até buscando ter o cuidado também de quem já viu, também não ficar aquela coisa repetitiva, maçante, né? Então, a gente, às vezes, volta com conteúdo atualizado. Por exemplo, o conteúdo dessa semana mesmo, os alunos que são mais antigos já viram, mas a gente trouxe de volta, mas também com outros exemplos, outros assuntos, outras temáticas. Então, para que eles não sejam prejudicados nem por estar pegando no meio ou para não ficar revendo a mesma coisa sempre, a gente busca iniciar as aulas no dia e terminar no mesmo dia. Então, a aula de hoje, eles viram o assunto hoje, e em algumas aulas a gente ainda deixa o desafio da semana, né, para reforçar na semana seguinte. E pode acontecer de outras aulas a gente retomar, perguntar sobre a aula que já aconteceu. É para a gente perceber ali, ó, quem está lembrando, quem já viu, quem não viu, quem que precisa rever. Então, tanto que o nosso cronograma, a gente monta ele de forma mensal, para poder abordar tudo isso e, às vezes, até pegar ali a necessidade da turma. Então, o próprio Gestão do Tempo foi um exemplo disso. A gente percebeu essa necessidade em todas as turmas, na maioria das turmas, e a gente falou, não, vamos trazer aula sobre gestão do tempo, porque eles estão tendo dificuldade para lidar com o tempo, para cumprir com os desafios da semana quando a gente deixa. Então, o cronograma ele é desenvolvido dessa forma, até para conseguir atender a todos. Entendi. E mais uma pergunta. Então, a Maria, por exemplo, ela vai, nesses 6 meses, ela vai passar por todos os tópicos, certo? Que é todo o programa. Aí acabou esses 6 meses. Vocês fazem alguma continuidade? Tem algum trabalho? Como que funciona? Por exemplo, vocês falaram que tem até 16 anos, né? Se a gente optar para ela estudar dos 7 aos 16, tem algum programa para isso ou não? Posso falar, Gabi? Como é que funciona? É o seguinte, geralmente quando as pessoas perguntam qual a duração do curso, a gente coloca lá os 6 meses. Só que a gente coloca lá o alerta, como a gente está trabalhando com comportamentos, com habilidades, são questões que são trabalhadas, igual a Gabi falou anteriormente, no médio e longo prazo. Esses assuntos que a Maria está vendo agora, ela vai ver, por exemplo, nós temos uma aluna aí que está 3 anos com a gente, 2, 3 anos, tá? Já tem uma caminhada. Só que esses assuntos, esses temas, ele vai ver esses temas, mas de outra forma, igual a Gabi falou. Por exemplo, uma aula, ela vai trabalhar, deixa eu ver aqui, custos, vai trabalhar planejamento. Uma outra aula, ela vai abordar custos, mas vai trabalhar com vendas. Então, ela sempre vai estar fazendo esse ciclo, tá? E à medida que, como eu te falei, a gente tem aluno aí de 2, 3 anos com a gente, quanto mais velho eles vão ficando, o assunto, o tema, o conteúdo, ele tem uma maturidade maior. Então, ele vai começando, por exemplo, a Maria, você falou que ela está com 7. Então, a gente conversa de acordo com a linguagem dela. Depois, na hora que ela tiver 8, 9 anos, a linguagem é outra, a linguagem é mais aprimorada. Então, ela vai tendo um conhecimento, e a gente, o conhecimento, ele é maior. Então, assim, agora a gente está falando, vamos supor, moeda, mas depois ela vai entender do cofrinho, do poupar, e por aí vai, tá? Então, Gabi, PDI, vocês estão trabalhando com PDI, né?
Gabi? Estava mutado meu áudio. Sim, hoje a gente tem aqui uma ferramenta nossa, né? Para mim, a Isa, a gente ter esse controle até do desenvolvimento dos alunos. Então, acontece, às vezes, de ter algum aluno que a gente percebe que hoje ele está numa turma de 10 a 12 anos, mas que ele já pode, ele tem uma maturidade para ir para uma turma de 13. Então, casos até que às vezes a gente entra em contato com o pai, pergunta se tem a disponibilidade para outra turma. Então, acontece de ter, acontece de não, e aí a gente faz essa sugestão por conta desse acompanhamento. Então, todo término de aula, a gente tem aqui uma ferramenta que eu e a Isa, a gente tem esse controle de como que o aluno foi, se ele está participando, se ele não está, se ele está com muitas faltas, se não está, para a gente, quando necessário, a gente manda ali uma mensagem para os pais, pergunta, né, como que está, se está tudo bem. Então, a gente tem esse acompanhamento. Essa ferramenta que a gente trabalha, Luiz, ela chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, acabou a aula, as professoras, ela tem um cardzinho de cada aluno. Então, elas vão colocando como que foi a participação do aluno, se ele teve dificuldade em algum tema, se ele está tendo alguma dificuldade de entender, de cognição, e aí, muitas vezes, entra em contato com os pais, ou para promover para ele ir para uma turma maior, ou a gente alinhar o conhecimento. Então, esse PDI é muito sobre esse desenvolvimento individual dos alunos. É uma crítica, né, que a gente gosta de... É uma ferramenta que a gente usa para não fazer o que a escola tradicional faz, que é 40 alunos, a mesma forma de ensinar, e que esses 40 alunos todos vão querer fazer Enem, por exemplo. Então, a gente procura individualizar, de alguma forma, esses conteúdos, esse aprendizado, vamos dizer assim. Entendi, muito legal. E vocês, em algum momento, vocês passam essa avaliação para os pais ou não? É interno de vocês? Gabi vai falar. Sim, a gente tem os relatórios individuais dos alunos, que a gente procura enviar, pelo menos no semestral, né? Cada final de semestre a gente envia para os pais o relatório com esse desenvolvimento, o que a gente observou, o que foi desenvolvido aí no decorrer do semestre, as habilidades que a gente identifica que podem ser mais trabalhadas, que podem ser mais desenvolvidas também. Então, a gente manda o relatório com todas essas informações. Entendido, gente. Muito obrigado, viu? Nada. De nada, Luiz, à disposição, cara. Esse bate-papo é justamente por isso. Eu estou vendo aqui pela ordem, Lucas Jesus quer falar de novo? Eu descobri, desculpa, qual que é o seu nome? Malu. Oi, Malu. Você quer falar? Você levantou aí de novo? Então, eu levantei de novo porque, assim, essa é a idade que eles estão, eles têm muitas habilidades, pensamentos, ideias, criatividade, mas eu acho que falta a parte de registro. Por exemplo, a aula de hoje foi sobre... teve uma aula muito bacana que foi sobre aniversário, que o Luan participou bastante, que tinha que calcular o que precisava para fazer um bolo, para fazer uma festa, como que entregar. Então, teve bastante ideia de outras crianças, todos participaram, porque é um tema muito deles, né? Festa de aniversário. Mas eu acho que nessa parte de um resuminho, deles terem um materialzinho deles, eu acho que fica faltando essa parte de registro, porque é tanta coisa, tanta informação bacana e legal, que o certificado eu acho muito importante se ele receber, mas eu acho mais importante se ele tiver um registro da aula que foi dada, semana passada, porque eu falei para a professora da sala dele, ele está no 5º ano,
Eu contei lá para a professora, eu falei, olha, o Luan faz um curso de empreendedorismo online pelo Meet. Então as pessoas falam, nossa, que bacana. Ainda falei, as meninas são lá de Belo Horizonte, meu Deus, nossa. Então, assim, quando você tem algo para mostrar ou algo para você ler, e eles vão gravar muito mais, porque a gente sabe que o estudo sem escrita, ele não é igual. Eu penso assim e eu estudo muitas coisas, leio muito sobre isso. Então, eu gostaria que vocês pensassem numa forma, nem que seja um parágrafo da aula de hoje. Entenderam? É isso. Mas em relação ao resto, é tudo ótimo, maravilhoso. É que eu ponho ele para copiar o resumo da aula, mas é mais técnico, né? Vocês informando para nós como foi a aula. É diferente de vocês escreverem, olha, por exemplo, olha, hoje o Gabriel falou algo muito importante na aula que é sobre tal coisa. Entenderam? Eu acho Sim. isso bacana, seria bacana até para quem está começando, treinar a escrita. Precisa ser nada extenso, porque aí também já foge do contexto, mas algo que eles registrem aquilo que eles estão estudando semanalmente. Fala oi aqui. Vem aqui falar oi. Ele está aqui. Vem cá falar oi para sua professora. Oi, Luan. Oi. Boa noite. É isso, tá, gente? Obrigada. Ok. Obrigado pela dica. A ideia é essa. Ana Angélica, você está de novo aqui? Até aproveitando a fala da Malu, que é uma das coisas que às vezes a gente até pega um pouquinho no pé deles, mas bacana você ter pontuado, porque aí fica a dica também para todos nós, né? Principalmente nas aulas experimentais, quando os alunos, ou quando eles estão a primeira vez na aula, algo que a gente pede a eles até isso, gente, pega um caderno, não precisa ser um caderno novo, às vezes é um caderno do ano passado, que sobrou folha, né, justamente para ter esse registro. A gente fala muito com eles de ter o registro para não esquecer. A gente sabe, né, que tem tanta coisa no decorrer da semana, e aí o registro vai ajudar ali tanto no aprendizado, na memorização também. E aí fica essa dica para todos nós, né? E a turminha até de 7 a 9, se eu não me engano, todos já têm o caderninho. A gente tem alguns momentos da aula que a gente para e fala, gente, isso aqui, escreve, anota. E muito do que a Malu falou, né? Textinhos curtos, para também não ficar ali maçante muito tempo, mas acho muito válido para os mais velhos mesmo também criarem, né, esse hábito. Apesar de estar muito aí, galera, no digital, mas ter esse costume também para a galerinha mais de 10 anos para cima também. É isso aí. Ana Angélica, você quer falar de novo? Acho que ela não está aí. Então, Marta Alves. Marta? Liga o áudio aí, por favor. Isso. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Não, eu vim agradecer, né, a vocês. Às vezes eu fico sumida, porque aqui a gente tem uma padaria, né? Então, em casa mesmo, a gente vende pelo iFood. Então, eu gosto muito, porque a Melry, que é minha filha, ela tem 11 anos. E ela vê a prática. Então, as aulas das professoras é a teórica, né? E ela vê mesmo a minha gestão, ela me ajuda aqui. Então, eu fico muito feliz, sabe? Então, ela vem, mãe, a professora falou isso, igualzinho a senhora faz. Então, eu agradeço muito, eu fico feliz, né? Porque ela vê na prática e ela também fala, ela aprende muito com a professora, né? E ela ensina lá no canal dela também tudo que ela aprende. E eu fico tão feliz, né? Com isso. E ela tem o caderno dela. Ela é da turma de 11 anos, mas ela escreve, ela faz os para casa que a professora manda, né? As professoras mandam, sim. Elas fazerem, né?
o dever, tudo direitinho, e a minha menina aqui, de 11 anos, ela faz. Ela tem um caderno dela só para as aulas de quinta-feira. Bacana, sensacional, Marta. Nossa, é isso mesmo, tá? Solange, quer falar aí? Eu decifrei pelo Enigma Makeup Story, eu falei assim, deve ser a Solange. Gente, a Solange, ela é mãe do Davi, né, que participou de uma live nossa, sensacional, a live aí de 2 semanas, uma semana. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Foi uma aula de empreendedorismo para crianças, foi muito legal. A palavra é sua aí, Solange. Ele acabou de chegar da natação. Tá Vai, chama ele aí, cadê ele aí? A questão, acho que ele foi tomar banho, tá no banheiro. A questão como Lucas Jesus, eu esqueci o nome dela, que ela falou, aqui, ó, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal! Oi, Gabi! Chegou da natação agora. E aí, eu acho que deveria ter um material, nem que mande para a gente imprimir para eles ali o conteúdo, para que a gente imprima e eles vá acompanhando ali. Eu também acho bem legal isso daí. A gente sempre está acompanhando, eu estou acompanhando o que foi dado na aula, a gente tenta implementar. Dessa semana mesmo, a gestão de tempo foi tudo que eu precisava, né? Eu já tinha os tempos ali com o Davi, os horários, mas não estava assim meio que cumprindo muito bem. Eu falei para ele, olha, a gente vai fazer uma agenda com todos os horários do que você tem que fazer e tudo, que ele também faz inglês, tem natação, aí ele tem que ler livro todos os dias, ele lê 15 páginas do livro. Então, hoje ele terminou de ler Alice no País das Maravilhas. E aí, quando ele falou, eu tinha falado um dia antes, na segunda-feira, né? Sobre os horários com meu esposo. Vamos fazer o cronograma dos horários dele e o horário que ele pode usar o computador, né? Para ele usar lá o computador, porque senão ele fica assim, né? E aí, na terça-feira, veio a aula. Na hora que eu li lá no escritório, quando mandaram o relatório, fiquei super feliz. E aí, a gente já fez esse relatóriozinho, o cronograma, né, do que ele faz, tudinho, dos horários. E agora põe em prática ali. Então, a gente sempre está tentando colocar em prática o máximo possível aí do curso. Eu acho bem legal. Joia, bacana, Solange. Uma dica para vocês, gente, a gente tem o Google Classroom. No Google Classroom, além da aula gravada do dia, a gente posta também o material da aula, tá? E vocês podem imprimir, vocês baixam e podem imprimir, tá? Então, a gente vê que poucos entram no Google Classroom porque a gente tem um acesso, vê lá quem que entrou, tá? Para entrar no Google Classroom, na descrição do grupo de WhatsApp, tem lá o link da aula, né, da aula normal, e logo após tem o link e o código do Google Classroom. É só entrar por lá, que vocês têm um acesso, e lá tem todas as aulas gravadas, para trás, inclusive, e o material de cada aula, separado por aula. Tá? Ah, legal, não sabia, porque é até legal que aí eles vão fazendo um rascunhozinho, vai escrevendo ali em cima, tudo direitinho. Então, eu vou entrar para me dar uma olhada, para imprimir isso para ele, que eu acho que, além das aulas, a gente tem ali que está relembrando, tem que estar pondo em prática e tudo para que dê surta um efeito, né? Um melhor resultado aí do curso. Joia, obrigado, Malu. Perdão, Solange, obrigado pela... Obrigada. Ana Araújo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, sou mãe da Natália. E eu estava aqui, né, entrando no Classroom justamente para acompanhar, só que aparecia a informação de problemas com arquivo
ou seja, não estou conseguindo acessar a aula gravada, né? Porque Natália, na terça-feira, faltou, que foi o aniversário dela, mas eu tive que deixar ela com outra pessoa, que eu estou acompanhando meu pai com questões médicas, né? Acompanhamento da visão. E aí ela faltou e eu não consegui abrir a aula, está dando problemas com o arquivo. Mas, assim, faltando para falar do curso, eu achei super interessante. E como eu gosto, né, dessa área de vendas, eu sou empreendedora também, né, trabalho com várias coisas de vendas, aí eu achei muito interessante para ela, porque, assim, é uma forma de direcionar, né, a inteligência dela, mas de acordo com o conteúdo, de acordo com a idade dela, né, porque eu não tenho essa didática, né, então, assim, como mãe, para levar para o lúdico, ensinando, eu achei super, super interessante. E ela está gostando muito, né? Ela é uma criança que ela não gosta muito de alguma... Tem que ter algo que desperte o interesse dela, e esse curso despertou bastante o interesse dela. Ela está gostando, está acompanhando. Tá. Ana, eu ia pedir manda um WhatsApp, naquele WhatsApp lá que o pessoal manda os boletos e tal, ou então, se quiser, pode mandar no grupo também. Você fala lá, só que eu estou tendo dificuldade, que amanhã a gente te ajuda a como é que você entra no Classroom, tá? Tá certo, obrigada. Nada. Lucimar. Ei, Lucimar, cadê você? Você levantou a mão aí, Lucimar? Ah, apareceu. Tá com áudio mutado. Boa noite. Boa noite. Tenho a câmera desligada, porque eu estou no trabalho, e entrei também um pouquinho atrasado por questões aqui do trabalho, mas assim, de antemão, eu quero dar os parabéns às professoras, porque é muito desafiador você ministrar uma aula online para crianças de 7 anos, que no caso meu filho, sou mãe de Lucas Emanuel, 7 anos, e eu vejo o quanto que é desafiador e como elas utilizam estratégias para manter a atenção dessas crianças, né? O meu filho, ele gosta bastante das aulas, por mais que a gente tenha alguns problemas de logística, porque à tarde também ele faz reforço, então muitas vezes ele não participa da aula porque ele está no reforço, principalmente quando é semana de prova, né? Que ele tem que estudar para as provas, mas sempre que eu posso, eu acesso as aulas lá onde ficam as aulas gravadas, né? E o que me levou a querer fazer um comentário aqui foi justamente que a mãe do Luan e a mãe do Davi falaram, né, a respeito de um material para que a gente possa acompanhar. E você falou que tem esse material lá disponível, né? Se eu não me engano, eu já até vi, são os slides da aula, né? Mas eu não sei se de repente teria como se fosse uma apostila, algo assim que pudesse nos embasar mais para a gente auxiliar eles. Por exemplo, no meu caso, muitas vezes ele não assiste a aula. Nesse dia que ele não assiste a aula, ele geralmente à noite ele está com a minha mãe, a avó dele. A minha avó não maneja questões de internet, mas questão escrita ela maneja, né? Então nesse dia que ele não assistiu em casa, ela poderia estar auxiliando ele. Então acho que é um suporte, e até para ele ter um material mesmo, né? Ele tem o caderno dele em específico, ele tem um caderno só para essas aulas, e observei mudanças assim no comportamento e no pensamento dele que foram muito positivas, que é o que me mantém ainda com ele fazendo as aulas, né? E a questão do PDI, eu não sabia desse feedback que vocês davam através do PDI. É só no semestral esse PDI que vocês dão feedback? Isso, a gente envia. Quando a gente vê a necessidade, a gente manda uma mensagem para os pais antes, né? Quando precisa ali tratar algum assunto específico, a gente até envia no decorrer mesmo do semestre. Mas, se no decorrer tá tudo bem, tá tranquilo, a gente manda no final do semestre mesmo. Mas também a gente é sempre aberto, né? Caso o pai queira, se surgiu alguma dúvida ou surgiu alguma necessidade, também pode entrar em contato com a gente. Porque o Lucas, eu não sei se vocês já chegaram a perceber, mas ele tem um déficit de atenção, ele é TDAH, então é mais desafiador ainda. Por isso que às vezes ele está ali na aula, ele se distrai, ele está fazendo uma outra coisa. Eu estou sempre ali do ladinho dele, Lucas, preste atenção, Lucas e tal. Então ele tem essa particularidade
mas mesmo com essa particularidade, a forma que vocês envolvem eles, né? Ele tem conseguido acompanhar sempre quando ele está das aulas. Ele flui até melhor na aula ao vivo do que na aula gravada. Quando eu vou assistir com ele na aula gravada é bem complicado, porque ele fala, porque quando vocês perguntam alguma coisa, ele respondem, né? Mas ele gravado e fala, Lucimar, acho que deu um problema no seu áudio. Nós não estamos te escutando. Agora estamos. estão ouvindo agora? Agora sim. Ah, Deu um barulho aí. O que eu estava falando é que assim ele se adapta até melhor com a aula ao vivo do que a gravada, né? Porque sempre na ao vivo tem aquela interação, né? E às vezes quando eu estou assistindo a gravada com ele, ele quer responder as perguntas. Eu falo, filho, aí ele fala assim: ah, mãe, a tia nem falou comigo. Eu digo, mas filho, tá gravada a aula, não tem como ela falar com você. Mas assim, de antemão meu sentimento é de gratidão, viu? Obrigado, Lucimar. Obrigado pelo relato e pela dica aí, tá? A gente está anotando tudo, gente. Agora, Samara. Lucimar. Oi. Não, é porque você está um áudio ao vivo. Pode mutar, por favor? Espera lá. É porque o barulho aí seu aí, você está no centro médico, né? Alguma coisa assim. Obrigado. Samara? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a mãe da Isa, né? A Isadora, ela faz o curso às quartas-feiras, no horário de 10 horas. E eu só tenho a agradecer mesmo por eu ter a oportunidade, né, de ter visto, né, a disponibilidade desse curso. E a Isadora só evoluiu, né? Antes de ela entrar, ela não tinha noção alguma, né, de empreendedorismo. Não tinha noção alguma. E assim, eu sou enfermeira, né? Comecei a ir para o lado da gestão recentemente, né? Não foi fácil, porque eu sempre fui de assistência mesmo, direta ao paciente. Mas depois que eu entrei no mundo da gestão, eu vi que é um universo, né? E assim, eu despertei assim que eu nunca tive a oportunidade, né? De ter os conhecimentos de gestão, e quando eu vi, eu disse, meu Deus, eu quero que minha filha fique íntima desse assunto. E assim, eu me surpreendi porque ela parece que já nasceu empreendedora. Ela é muito, ela é uma aula que para ela não é forçado, ela participa mesmo de bom grado, ela participa, dá opinião, faz as anotaçõezinhas dela, né? E já me falou sobre gestão financeira, sobre relacionamento interpessoal. Assim, eu fico muito feliz, né, de saber que ela vai se tornar uma adulta com conhecimento vai chegar lá com um acervo bem grande, né, de conhecimento sobre empreender, e quem sabe, né, ela não vai dar um pontapé, né, de abrir a empresa dela mais na frente, né, que eu digo para ela, o mundo, ela pode conquistar, né, basta ela querer e programar a meta dela e correr atrás. E é isso. Obrigado pelo relato, Samara. Fantástico. Esse retorno é que faz a gente melhorar, tanto na parte, né, vocês fazendo sugestões, críticas e elogios, claro, né, também. Vamos lá agora, a Auxileia. Olá, boa noite, pessoal.
Boa noite, Ocileia. Estava tentando aqui buscar uma forma de você querer que a gente faça as críticas, mas é impossível, viu, Evandro? Você é suspeita, Ocileia. Não, sério. Não, vou falar. Eu até mandei mensagem para uma das meninas, para a Gabriela, para a Isabela. Já mandei mensagens para ela no WhatsApp, elogiando-as, porque eu tenho duas crianças, um casal, o Alan e a Alana, e eu acho engrandecedor porque a Alana ela era muito mais tímida. Ela não tinha essa desenvoltura para estar falando abertamente. Hoje ela fala que nem uma espoleta, né, Gabriela? E eu acho interessante porque é um curso transformador. Ele além de ser um incentivo para nós, famílias, ele é um curso que aprimora vários conhecimentos, abrange vários conhecimentos, abrange muitas situações, e eu acho interessante que as meninas são cruciais no desenvolvimento das mesmas. Por quê? Porque elas se sentem aptas a responderem, elas se sentem oportunas a questionar. Isso é tudo no curso, onde a gente está procurando saber informações, buscar saberes. As meninas conseguem fazer isso muito bem, as professoras, Isabela e Gabriela, elas expandem isso muito bem. Falam a linguagem das crianças, isso é que é interessante, isso é o que faz a diferença. Porque não é fácil você segurar a criança para estar assistindo uma aula assim, porque a criança é inquieta, a criança não para. E elas conseguem ter esse domínio com todo tipo de criança. Eu tenho observado as crianças que entram, tanto nos de 10 anos quanto de 7 anos, eu observo, mesmo que de longe, eu consigo observar as crianças que entram. E tem algumas que a gente percebe a diferença do comportamento, no agir, e elas conseguem ter essa paciência, esse carinho, este cuidado, que é muito importante, isso vale muito a pena. Então, eu só tenho a aplaudir todos vocês por esta linda parceria que vocês têm com nós, pais. Nós só temos a agradecer por este curso ter aparecido num momento tão importante. E eu, sinceramente, prefiro continuar muito mais tempo, com fé em Deus. Obrigado, Ocileia. São palavras assim que deixam a gente bem satisfeito, bem alegres, né? As professoras aí podem falar, professoras. Vocês que são as tias dos meninos, né? Famosas tias. Mas em nome da EUSA, estou vendo que não tem mais ninguém. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Se não quis... Oi? Alguém quer falar? Peço até desculpa, porque extrapolou, né? A minha parte demorou muito aí, eu achei que ia fazer pouco, Eu também mas... gostaria de agradecer também aí. Bianca está com grandes expectativas, ela está há 2 a 3 semanas, se não me engano, mas eu também já consigo perceber diferença. Ela faz aula de inglês e de Libras, e ela, antes do curso, ela montou um grupo com as amiguinhas delas para ensinar. Ela dizia ter vontade de ensinar as meninas que tinham vontade de aprender, mas por algum motivo não participavam, não estavam nos cursos. Aí hoje ela fala: mãe, eu estava empreendendo sem saber, eu estou ajudando as meninas sem saber que eu estava empreendendo. A gente já consegue perceber mudanças na mentalidade dela. É muito gratificante. Eu, sinceramente, eu acho que o melhor investimento que eu já fiz na vida foi esse. As professoras mesmo, ela tem um carinho enorme por todas, e assim, o jeito que elas explicam muito interessante. É além do que eu esperava. Parabéns mesmo, viu? Obrigado, Alane. Muito obrigado aí, gente. De novo, só reforçando, essa parceria, escola, vocês, ajuda a crescer com as críticas, né, construtivas, a crescer pelo lado dos elogios, que a gente sabe que grande parte nós estamos no caminho certo. Bom, vou finalizar aqui, já extrapolamos até demais.
Agradecer a todo mundo. Gente, o canal está sempre aberto, tá? O grupo do WhatsApp lá, da turma, ou quiser falar individual, fiquem livres, à vontade, para mandar qualquer mensagem, para conversar, porque eu acho que isso que engrandece, né, o curso, e a gente está imbuído nesse nosso objetivo de a gente poder formar as crianças e os pré-adolescentes aí para conquistar os sonhos. Obrigado a todo mundo, obrigado mais uma vez, só tenho a agradecer e boa noite para vocês, um A abraço. Marta quer falar? Oi? Marta levantou a mão. Marta Levantou? quer falar? Desculpa, não vi. Tá com Pode áudio. ficar desligado, Marta. Eu esqueço. Se tiver alguma coisa a falar da Mel, para ela consertar, mudar, aí vocês me falam que eu corrijo ela, falo com ela, viu, gente? Porque às vezes é muita correria, a gente fica fazendo pão o dia inteiro com a correria, né? E aí eu não tenho muito tempo, né? É ela que me explica a aula toda que vocês deram para ela, gente. Mas aí qualquer coisa vai falar sobre ela, aí se a professora pode me falar que eu corrijo aqui, tá bom? Pode deixar. Tá. Obrigado. Nada. Meninos, querem despedir aí, meninos? Agradecer, né, a participação de todos vocês e pelas dicas, os feedbacks, os elogios também. Como a Ivana até citou, a intenção é essa mesmo, né? Buscar estar sempre melhorando. Então, ouvir vocês é a parte fundamental disso, né? Então, fica aberto também, sempre que tiverem dicas, sugestões, críticas, identificar algo a melhorar, podem falar com a gente também. E muito obrigada aí por essa parceria, né? A gente fica muito feliz aí com os feedbacks de vocês. Também agradeço, né? Fico muito contente. É um retorno profissional para a gente, enquanto professor. A gente está sempre numa posição de aluno também, né? Ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende, e é um processo que nunca termina, então a gente nunca está formada por completo, né? E todo feedback, toda sugestão, tudo é muito bem-vindo. E sempre que a gente sempre reforça com eles, né, em todas as aulas, mas sempre que surgirem dúvidas, dificuldades, a gente também está aberta, né? Eles podem também mandar mensagem, ou vocês mesmos, né, procurarem a gente, que a gente também está aberta a ajudar, apoiar aí nesse processo, já que é algo tão importante, né? É uma formação que vai para além do que a escola oferece, que é algo importantíssimo. Eu que já estive aí na educação formal, sei muito bem que na escola não se ensina muito do essencial para a vida, do essencial para o trabalho, e que é algo que a gente tem aqui como base, né? Então, toda dificuldade, toda dúvida, podem nos procurar, podem contar com a gente também. Mais uma vez, obrigada aí pelos elogios, pelas sugestões. Gente, então, boa noite. Felicidades para todo mundo. Obrigado mais uma vez. E semana que vem aí, né? Não tem a turma amanhã tem sexta, turminha de 13 a 16. Obrigado, boa noite. E vamos continuar essa parceria. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.